Bom, esse aqui é o aplicativo que foi desenvolvido por um aluno de Ciências da Computação lá da cidade de Nova Cruz, né, o Núcleo Avançado de Educação Superior da UERN, lá de Nova Cruz. Ele desenvolveu esse aplicativo aqui, que é um gerenciador de disciplinas da UERN, né? Foi desenvolvido especificamente pelo aluno para o sistema de notas da UERN, o sistema que é utilizado para calcular as notas dos alunos da UERN. É bem intuitivo esse aplicativo e ele tem as seguintes funções. O aluno ele desenvolveu essa primeira aba aqui, que é o gerenciador das disciplinas, onde nesse sistema aqui você cadastra as disciplinas que você está matriculado no semestre letivo, né, que a gente chama de período, e você pode adicionar as disciplinas às quais você está matriculado. Como eu sou estudante de publicidade, eu estou matriculado nessas disciplinas aqui: Libras, Comunicação Estética, Semiótica, Teoria da Comunicação, Gerenciamento de Marcas e Direção de Rádio e TV. Essa disciplina de Teoria da Comunicação 2, ela é uma disciplina de 30 horas, então o cálculo dela é diferente dos demais cálculos das outras disciplinas, que são de 60, 90 e 120 horas. Porque essas disciplinas elas têm uma base de cálculo de 3 notas, ou seja, 3 unidades. A disciplina de 30 horas são apenas 2 unidades, 2 notas. Então ele desenvolveu essas duas formas de calcular as notas que o aluno precisa para ser aprovado numa determinada disciplina. O sistema de administração escolar da UERN, ele funciona da seguinte maneira: para você ser aprovado, você tem que ter uma média de 7 pontos. Ou seja, numa primeira unidade você tem que tirar 7 pontos, numa segunda unidade 7 pontos, na terceira unidade 7 pontos, para obviamente ter uma média de 7 e ser aprovado. Então, com essa calculadora aqui, você pode calcular a média que você precisa para ser aprovado nas 3 notas, né, nas 3 unidades, ou se você precisa da avaliação final, da prova final, né, que a gente chama de quarta prova. O aluno que tirou notas inferiores nas 3 unidades e não obteve a média final 7, então ele tem que fazer a chamada quarta prova. Então são cálculos simples. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente ver como é que funciona esse sistemazinho aqui. Digamos que o aluno tenha tirado 4 pontos, 4.7 na primeira unidade, na segunda unidade ele tenha tirado um 5.7, por exemplo, e na terceira unidade ele tem tirado 7, um exemplo. Se faz o cálculo e ele obteve uma média parcial de 5.95, ou seja, ele não foi aprovado, ele não teve uma média final 7 pontos, então ele precisa ir para a quarta prova, uma quarta avaliação. Então automaticamente esse sistema ele calcula o status, né, da pessoa e diz que ele está em recuperação, diz a média parcial dele, né, e diz o quanto ele precisa para ser aprovado na quarta prova, né. Para passar você precisa tirar 6.0,5 na quarta prova. Então é um sistema muito útil que foi desenvolvido por esse aluno. O mesmo sistema funciona na disciplina de 30 horas também. Então é uma calculadora simples que foi desenvolvido por esse aluno lá de Nova Cruz. E ele é básico, né? Mas é bem útil para os alunos da UERN para fazer esse cálculo. Antes você tinha que entender como é que funcionava o sistema de algoritmos e tal, tinha que fazer o cálculo na mão, era bem complicado. E com esse aplicativo rapidamente você faz um cálculo, você fica sabendo quanto você precisa para ser aprovado em uma unidade, quanto você precisa se por acaso for para uma quarta avaliação. E aí, ainda por cima ele tem o gerenciador das disciplinas, ou seja, tem mostrando todo o status, né, de que você está cursando a determinada disciplina. Você tem uma espécie de cadastro